Estimados irmãos e irmãs, homilia para o 15º domingo do tempo ordinário, tempo comum, ano B, Marcos 6, 7 a 13, a missão dos 12. Podemos dar o título também, antes é preciso aprender, para depois sair em missão. Porque após um período de aprendizado com o Mestre, seus apóstolos são enviados 2 a 2 para a missão. Nessa primeira parte do Evangelho de Marcos, são apresentados 3 episódios distintos que falam da vocação. Os chamados dos primeiros 4 discípulos, no primeiro capítulo, 1, 16 a 20, nas margens da Galileia, a constituição de uma comunidade, no capítulo 3 do Evangelho, e o envio para a missão, no 6º capítulo, o texto que hoje estamos meditando nesta homilia. Sempre é Jesus quem chama, e o verbo usado proskaleitai, proskaleo, que significa proskaleo, chamar para si. Chamou Pedro e André, Tiago e João, no primeiro capítulo, depois chamou os que ele quis, no capítulo 3, e chamou os 12, começou a enviá-los, no capítulo 6. O insucesso na sinagoga de Nazaré não foi suficiente para arrebatar Jesus, mas ao contrário, o animou a intensificar sua atividade, a preparar um grupo para continuar a missão. O versículo 6 do Evangelho de hoje, anterior ao texto de hoje, ele nos dá informação importante de Marcos. Jesus começou a percorrer as aldeias das redondezas ensinando. Não mais então ensina nas sinagogas, porque ali encontrou pessoas fechadas ao espírito, inútil gastar tempo ali, onde não há aceitação. Mas Jesus então se dirige às periferias, nas vilas, nos meios pobres, entre os marginalizados. Fica claro que Jesus não quis operar sozinho, como os antigos profetas da Bíblia, mas preferiu envolver com a sua história e o seu ministério outras pessoas que, após um itinerário crescente, foram associadas a Jesus, até serem idôneas a continuar a obra depois da sua morte e ressurreição. Esses são aqueles que abandonaram tudo para seguir Jesus, conforme lemos no capítulo 10 do mesmo Evangelho de Marcos. Os discípulos tornados itinerantes como Jesus são os apóstolos enviados até os confins do universo. Então, diz o texto, começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Jesus se inspira numa prática judaica de viajar em duplas, como nós vemos em João Batista, em João 1,37, que 2 discípulos seguem Jesus. Ou em Lucas, no capítulo 7, quando João Batista envia 2 discípulos para perguntarem a Jesus se ele é o Messias. Uma prática adotada depois na igreja primitiva. Nos Atos dos Apóstolos será frequente a nomeação de 2 apóstolos, Pedro e João, Cleofas e outro discípulo, João e André, Barnabé e Saulo, Judas e Silas, Barnabé e Marcos, Paulo e Silas, etc. O motivo para que de mandarem duplas é para que se possam apoiar mutuamente, para lembrar-lhes que fazem parte de uma comunidade, não são indivíduos isolados pregando algo por conta própria, e para serem testemunhas válidas, como nos pede o livro de Deuteronômio, no capítulo 19, a duplicidade do testemunho, para não desviarem, para viverem a caridade fraterna, recíproca,
e, sobretudo, para testemunharem a dimensão comunitária do reino de Deus. Kai erxato autus apostele, esse verbo, e começou a mandá-los, indica que a ação é repetida mais vezes a partir daquele momento. Portanto, uma prática. O poder dado aos discípulos sobre os espíritos impuros é único que é conferido por Jesus aos discípulos no Evangelho, que é o maior dos poderes do Kyrios. Ele serve exatamente o poder de bloquear Satanás, retirá-lo do terreno, vencê-lo. A ação de anunciar o reino de Deus, chamar a conversão, contrasta com a ação do demônio. A finalidade da missão cristã é contrastar o espírito imundo, o espírito demoníaco, que se opõe ao Evangelho e à salvação. Trata-se de reintegrar no convívio social os marginalizados e devolver a todos a dignidade de filhos de Deus. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado. Interessante. Aqui, diferente de Mateus e Lucas, Marcos permite o cajado. Para alguns exegetas, trata-se de um erro de tradução, que deveria ser nem cajado, mas, na intenção de Marcos, a permissão do cajado talvez é sinal da exousia, da autoridade que tem aquele que é enviado em missão, como o cajado de Moisés, que combate contra as forças adversas da salvação. A fonte dos não permitia o bastão. Por quê? Porque a missão nessa fonte era considerada, era vista como um ato de culto, como um ato sagrado, que espalhava a presença de Deus, que instaurava o seu reino, que não se restringe mais ao templo de Jerusalém, mas chega até os confins da terra. Se lê no Berakot, no tratado do Talmud chamado Berakot, não se entra com bastão na casa de Deus, nem com sandálias, nem com sacola. Se Marcos escreve aos cristãos da Itália em Roma, ele adaptou os cânones da missão àquela situação. Retirou a proibição de pregar aos pagãos, ele está no meio de pagãos, e permitiu o uso das sandálias por causa do clima e do barro, o bastão defensivo contra ataques de animais. Mas insiste que não levem nada consigo, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Portanto, desprovidos dos meios necessários, eles deverão contar com a hospitalidade dos habitantes do lugar, ficar na primeira casa que os acolhe, sem depois procurar uma melhor. Isso ensinado na Didaqué. E se não forem aceitos numa casa, procurar hospitalidade em outro lugar. Assim, eles evitarão de procurar alojamento com os ricos e os nobres, fazendo distinções e diferença entre irmãos, e demonstrarão não terem intenções secundárias de buscar honras e benefícios. Se em algum lugar não vos receberem e nem quiserem vos escutar, quando sair de sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Como Jesus foi rejeitado, quando os discípulos o forem, devem fazer o gesto que ratifique a ruptura da comunhão. Sacudir a poeira dos pés era um gesto simbólico que todo israelita cumpria quando deixava uma terra pagã. Agora se torna um gesto do cristão que não foi acolhido.
um gesto de separação, que será testemunha de acusação no dia do juízo. Vindos para anunciar, os missionários rejeitados saem para anunciar em outro lugar, sem nenhuma pretensão, sem levar embora nada, nem mesmo o pó do chão. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Esse foi o caminho de Jesus nos vilarejos. Esse é o caminho mostrado por Marcos para todos os que pregam o Evangelho. Uma pregação não intelectual, sofística, mas dotada de fé. Então, a pregação será eficaz, com poder sobre os espíritos impuros, porque entra no ser humano, repelindo o reino de Satanás sempre para mais longe. Em conclusão, nós vemos que a tarefa dos apóstolos é repetir a prática de Jesus. Sobre um ponto, Jesus insiste: nada de muita bagagem, apenas o essencial. Quanto ao alimento, as famílias vão providenciar. Quanto à mensagem, ela é bem clara. Pregam para que todos mudem de vida. Conversão. A mensagem só pode ser oferecida, nunca poderá ser imposta. O resultado é extraordinário. Narra o texto de hoje. Expulsavam demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Bom domingo a todos.